te louvo, exalto o teu nome. Hoje eu creio que o Senhor é aquele que tem operado em nós o querer, assim como também o efetuar segundo a sua boa vontade. Fala nosso coração, viveremos em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelos seus milagres, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, porque tu tens sido misericordioso para conosco. E eterno te louvo, te exalto, enalteço o teu nome. Glorifico a ti, Jeová, Jaira, Jeová Nis, Jeová Shalom. Pai, que o teu nome, Senhor, seja engrandecido, seja adorado e glorificado nesta manhã tão maravilhosa. Conceda-me graça, Senhor, de explanar a tua palavra com sabedoria, de explanar a tua palavra em nome de Jesus, com clareza, de tal maneira que poderá ajudar os irmãos a entender o que o Senhor tem para cada um de nós. E nos ajude, Senhor, ao longo da nossa vida, a nos posicionar, a sermos de facto, Senhor, ó Pai, um diferenciado nesta nação. Deus, eu te peço no nome de Jesus, que a nossa vida ela possa gerar impacto aonde nós formos a colocar a planta do nosso pé. Deus, eu te peço no nome de Jesus, levanta homens e mulheres no nosso meio, que não irão se deixar corromper e nem se conformar, Pai, com esta geração pervertida e corrupta. Deus, eu te peço no nome de Jesus que haja um quebrantamento no nosso coração, esse quebrantamento que seja gerado pelo teu Espírito. Glorifica Cristo, Senhor. Glorifica Jesus. Glorifica o Filho de Deus. Glorifica o Filho de Deus. Glorifica o Filho de Deus. Glorifica Cristo nas nossas vidas. Cresça, Jeová no nosso meio. Que nós possamos diminuir em nome de Jesus. Cresça, Jeová, no nosso meio. Quebra, Senhor, os ferrolhos de bronze. Quebra, Senhor, as fortalezas que foram fortificadas pelo nosso próprio comportamento e que o inimigo, por um determinado momento, levantou-as. E, Senhor, a nossa vida ficou dilacerada, a nossa vida ficou estagnada, a nossa vida, Senhor, ó Pai, virou motivo de riso entre as nações, Senhor, entre os povos, entre, Senhor, ó Pai, as línguas, entre as raças que ainda não te conhecem. Deus, eu te peço no nome de Jesus, glorifica Jesus na vida de cada adolescente, jovem, adulto que está nesta casa e idoso para a tua glória. Senhor, levanta uma geração diferenciada, uma geração de oração, uma geração incorruptível, uma geração que poderá despir-se de toda a corrupção. A corrupção, Senhor, ó Pai, motivada pelas ambições da carne, motivada pela concupiscência dos olhos, motivada, Senhor, ó Pai, pelo amor ao mundo. Deus, eu te peço no nome de Jesus, só o Senhor é que pode fazer isso. Salva nesta manhã tão maravilhosa, liberta nesta manhã tão maravilhosa, em nome de Jesus. Liberta nesta manhã tão maravilhosa, em nome de Jesus. Liberta mentes aprisionadas, Senhor, ó Pai, pelo sistema, Senhor, ó Pai, corruptível, pelo estilo de vida que muitas das vezes, Senhor, ó Pai, nos afasta dos princípios de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, glorifica Jeová, glorifica Cristo, glorifica a Cristo, glorifica a Cristo, glorifica ao Filho do Homem, Jesus Cristo Nazareno. Seja glorificado Cristo nesta casa. Seja glorificado Cristo nesta casa, em nome de Jesus. Seja exaltado Cristo nesta casa, em nome de Jesus. Seja reconhecido. Seja reconhecido. Ei, Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Glorifica Cristo, que Cristo cresça. Cresça na vida de cada jovem, na vida de cada adulto, para a tua glória, Jeová. Para a tua glória, Jeová. Para a tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor.
Eu peço que ainda de pé abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo do número 6. Nós vamos estudar a partir do versículo do número 1. Iremos até ao versículo do número 7. Ou até podemos ir até o 8. O meu desejo era ler todo este capítulo para uma boa percepção. Mas dizer o seguinte, que os versos chaves da minha ministração irá até o versículo 8. Irá até o versículo 8. Em nome de Jesus. E principalmente o versículo 4, que é o verso-chave. Gerson em Xangana só vai ler o versículo 4. Mas eu quero ler do versículo 1 até o versículo 28. Só para melhor percepção, vou fazer uma leitura rápida em nome de Jesus. Mas eu dizia para os irmãos, o verso-chave da nossa ministração é o verso 4. Que estaremos a debruçar nesta manhã tão maravilhosa. A Bíblia diz o seguinte: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os satrapas procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Não se achava nele nenhum vício, nem culpa. As outras versões dizem o seguinte: não era negligente nem corrupto. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Estes presidentes e satrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei estabelece o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o decretou. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Se apresentaram ao rei e disseram: no tocante no mandamento real, não assinaste um decreto pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E responderam diante do rei: Daniel é um dos transgressores, ou é um dos transportados de Judá. Não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado
e a favor de Daniel propôs no seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, o rei, que é uma das leis dos medos e dos persas, que nenhum édito ou decreto que o rei estabelece se pode mudar. O rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus é quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. O rei então se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo de Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei então muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Toma o seu assento em nome de Jesus. Palavra pontual nas nossas vidas, que de facto nos ensina como proceder numa nação como esta, em que entendemos, à luz da palavra de Deus, que a nação em que Daniel ele vivia, que é Babilônia, era uma nação extremamente corrupta e ao mesmo tempo cheio de governadores e presidentes, governadores e presidentes, que na verdade eram corruptos, que tinham inveja, quando percebiam que no seio da sua ala existem pessoas que são tementes a Deus, pessoas que eram diferenciadas, pessoas que não se deixavam levar e que tinham princípios, e esses princípios eram invioláveis, independentemente do cenário em que eles estão a viver. E é conhecido por nós a história de Daniel. Daniel, um príncipe, um hebreu,
e ou um judeu que foi levado ao exílio babilônico, conforme a Bíblia fala, e que durante o reinado de Nabucodonosor, ele foi um diferenciado, um homem com uma capacidade incrível, aonde interpretava sonhos. E conforme a Bíblia fala que nenhum astrólogo e nem nenhum adivinho que estava em Babilônia tinha essa capacidade. Mas porque o Espírito de Deus habitava na vida do Daniel, Daniel ele foi diferenciado. Primeiro porque nós entendemos à luz da palavra que ele não deixou se contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor. Ele falou para o homem que servia, juntamente com os seus 3 amigos, que experimenta simplesmente por 10 dias não nos dar as iguarias do rei Nabucodonosor. E com certeza você verá o que vai acontecer. E a Bíblia fala que os demais que eram sábios alimentaram-se com as iguarias do rei Nabucodonosor. Mas esses 4 homens, aonde estava lá Daniel, não comeram a comida do rei Nabucodonosor. Pelo que quando foram convocados para estar perante o rei Nabucodonosor, a Bíblia fala que eles foram achados 10 vezes mais sábios do que os outros. Porque o Yahweh, Deus Todo-Poderoso, aprova ele fazer esses homens serem diferenciados. E com isso é importante que os irmãos tenham ciência e conhecimento de uma das últimas nossas ministrações, que até no cativeiro há avivamento. O Senhor, Ele cumpre com os seus planos de até no cativeiro. Ele faz com que os seus filhos sejam diferenciados. Ele concede graça aos seus filhos com um único objetivo. Com um único objetivo. Para que o nome de Yahweh seja glorificado, seja exaltado. Num dos sonhos que rei Nabucodonosor teve, que a Bíblia fala que ele não se lembrava mais, foi o sonho da estátua, e que Daniel ele trouxe uma interpretação clara referente ao significado do sonho. Mas a Bíblia fala que de novo o rei teve um sonho em que ele explicou aos adivinhos e aos astrólogos, mas nenhum deles poderia interpretar aquele sonho. E sempre Daniel ele foi lembrado que existe um homem que o Espírito de Deus já habita nele, com uma capacidade incrível de interpretar sonhos. Mas a Bíblia fala que após ter morrido o rei Nabucodonosor, levanta-se o filho do rei Nabucodonosor, que é Belsazar, e que no âmbito das suas festas, juntamente com as suas concubinas, as suas mulheres, os nobres existentes lá, ele mandou os seus servos para levar as taças de ouro. E essas taças de ouro que foram tiradas de Jerusalém, para que possa se alegrar com as suas concubinas, as suas mulheres, os nobres. No entanto, de repente, conforme a Bíblia fala, ele viu uma mão que escrevia na parede, uma escrita que ele nem entendia, e que nem, queridos irmãos, os astrólogos e adivinhos existentes naquele local poderiam interpretar aquela escrita. Mas a Bíblia fala que uma das mulheres disse o seguinte: lembra-te que existiu um homem no reinado do seu pai Nabucodonosor, chamado Daniel, um homem que é dotado de capacidade, aonde nele habita o Espírito de Deus.
Lembra que ele interpretou os sonhos do seu pai. E a Bíblia fala que ele foi chamado perante o rei Belsazar. E o rei Belsazar, como de costume, disse o seguinte: se me interpretar essa escrita, o que significa vou te dar um manto vermelho, vou te proclamar como governador, mas ao mesmo tempo, além de ser proclamado como governador, ele teria presentes. E é interessante, queridos irmãos, que Daniel ele disse o seguinte para o rei Belsazar: fica com os seus presentes. Eu não preciso dos seus presentes. No entanto, eu vou te explicar a escrita que está na parede, que significa isto mais aquilo. E a Bíblia deixa bem claro para nós que a escrita que estava na parede era Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E ele disse o seguinte: rei Belsazar, por causa da profanação dos utensílios sagrados, o Senhor foi pesado, ou seja, contou Deus o teu reino. Contou Deus o teu reino. Contou. Shivenu kushikautela amfumawena. E deu cabo dele. Pesado, rei Belsazar. Foste na balança pesado e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e foi dado aos medos e persas. Se você for a prestar atenção nessa fala, vai entender numa primeira fase que a visão ou o sonho que teve o rei Nabucodonosor, e em cada uma daquelas partes simbolizava um reino. E Nabucodonosor, conforme a Bíblia fala, Deus tinha levantado um feito grande, de tal maneira que esse homem era temido por tanta riqueza e poder que ele tinha. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Senhor permitiu uma queda terrível na vida de Nabucodonosor, aonde ele viveu como um animal. As unhas cresceram, comia capim, até que ele, lá na humilhação dele, reconheceu a grandeza de Deus. E chegando um determinado tempo, foi restituído o reino. Mas o seu filho não antenou para essas manifestações. E da maneira como Deus falou para o Nabucodonosor. E Belsazar, conforme a Bíblia fala, quando viu aquela escrita, ele ficou lúcido. As mãos ficaram trêmulas. Os joelhos bateram entre eles. E a Bíblia fala que ele ficou completamente lúcido, querer saber o que isso significa. E a parte da estátua que simbolizava o reinado do rei Nabucodonosor, juntamente com a sua descendência, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele diz o seguinte: acabou. Acabou. Acabou mesmo. E a Bíblia fala que no mesmo dia o rei Belsazar, ele foi morto. Interessante, queridos irmãos. Eu sempre falo para os irmãos e volto a dizer, com Deus não se brinca. E nem com as coisas sagradas se brincam. E o Senhor levanta um outro reino. E a Bíblia fala que esse é o reino de Medos e Persas. E o rei chamado Dário. Interessante, queridos irmãos, que cada reino vai constituir a sua equipa de trabalho. Mas você vai entender o seguinte, que nesse processo da constituição de uma equipa de trabalhos, sempre existe
um diferenciado para a glória de Deus. E Daniel, ele foi um desses diferenciados. Perante os conselheiros, perante os supervisores, perante os satrapas, conforme a Bíblia fala. A Bíblia fala acerca dos presidentes. E a Bíblia diz o seguinte: pareceu bem ao rei Dário constituir no seu reino 120 satrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. O incrível que pareça, queridos irmãos, cumpre-se a palavra de Deus. Quando o Senhor falou através da boca de Jeremias: permaneçam aí no cativeiro babilônico, porque ainda vai durar por um período de 70 anos. Olha, aí no cativeiro de babilônico haverá avivamento, haverá prosperidade, haverá mudança, haverá um impacto naquilo que vocês forem colocar. Pois bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Deus, na sua eterna misericórdia, tinha um pensamento de paz e não de mal, para dar um fim glorioso ao Daniel. E Daniel era um dos presidentes, um homem que era temente a Deus, um homem que, conforme a Bíblia fala, não achava-se nele negligência. Um homem, conforme a Bíblia fala, estava no meio corrompido, mas ele não era corrupto. Ele não tinha crise de identidade. E a Bíblia fala que Daniel era um deles. Daniel frustrava, queridos irmãos, o sistema de corrupção. Porque quando eles iam ter com Daniel, percebiam que Daniel era um homem incorruptível, um homem que temia o Senhor. E hoje em dia, quando nós olhamos para essa palavra, no seio da congregação, o Senhor vai levantando cada um de nós. E alguns ocupam certas posições no setor do trabalho. E ou provavelmente alguns que são crentes estão na política. Os outros até não estão na política, mas estão no mercado de emprego, aonde o Senhor te coloca lá, uma porta aberta para você, mas é para você ser um diferenciado, ser alguém que não é negligente, ser alguém que não é corrupto, ser alguém que tem identidade. E com certeza que essa sua identidade fará com que as pessoas tenham inveja de si. Com certeza que essa identidade fará com que as pessoas tramam uma conspiração contra a sua vida. Assim como aconteceu com Daniel. Assim como aconteceu com Daniel. Todo aquele que é diferenciado está no meio corrompido. As pessoas irão tramar conspiração contra a sua vida. As pessoas farão de tudo para poder te envergonhar e ao mesmo tempo te culpar. Mas quando nós olhamos para a vida do Daniel, a Bíblia fala que os homens procuravam uma certa ocasião para achar Daniel em falta, para que Daniel ele seja envergonhado. Mas a Bíblia fala que Daniel era um homem diligente, era um homem extremamente atento, era um homem que fazia o seu trabalho como presidente em Babilônia, sobre a indicação, conforme a Bíblia fala, do rei Dário.
Ele não se corrompeu. Ele não deixou-se ser viciado. Viciado pelo sistema do mundo. Infelizmente, hoje em dia, queridos irmãos, estamos perante uma geração que ela tem crise de identidade. Ela é crente aqui na igreja, mas quando ela está no setor do trabalho, ou até na escola, ou até entre a sua família, ele curva-se, deixa-se corromper, ele ajoelha perante as práticas do mundo. Infelizmente, o nome do Senhor é blasfemado é blasfemado por causa do seu próprio comportamento. Mas eu trago, queridos irmãos, nesta manhã tão maravilhosa, Daniel diferenciado. Que o Senhor, segundo as suas misericórdias, possa levantar no nosso meio jovens diferenciados, mães diferenciados, pais diferenciados, adolescentes diferenciados, que não irão se curvar perante o sistema que está viciado, que não irão se curvar, queridos irmãos, perante esta tradição, perante a tradição antumburuco. Deus quer que a igreja ela seja um diferenciado nesta nação em nome de Jesus. E provavelmente no ambiente aonde você se encontra, há caras iguais aos satrapas que estão a mirar a sua vida, querem achar uma falta para poder falar mal do seu Deus, para poder te acusar, querem achar negligência e talvez até te puxam para esses ambientes para poder testar a sua fé. Mas a Bíblia fala que Daniel não foi negligente. Vivemos um momento, queridos irmãos, em que alguns que estão na congregação são negligentes, negociam a sua fé por uma satisfação momentânea, negociam a sua fé porque quer adquirir alguma coisa que vai satisfazer os seus olhos, negocia a sua fé porque quer satisfazer a família largada. E outra, eu vejo um esposo ou uma esposa que não é convertida e consequentemente acaba perdendo alguns hábitos. Daniel tinha o hábito de orar. E eles sabiam que poderiam deixar neste ponto. Pelo que foram falar com o rei Dário. E de uma forma cínica. E sem que o Dário perceba que era uma armadilha que estava sendo levantado pelos satrapas para um servo dele que era fiel, que era diligente, que era incorruptível, que olha, decreta, rei Dário, que durante um período de 30 anos, ou seja, de 30 dias, correspondente a um mês, ninguém deve adorar a outro Deus além do Senhor rei Dário. E porque Satanás é astuto e cruel, sem Dário se aperceber disso, ele decretou durante um período de 30 dias não deve se adorar a outro Deus além do Senhor rei Dário. E a Bíblia fala que esses que conspiravam mal contra a vida do Daniel miravam Daniel. E Daniel, ele tinha conhecimento, querido, do decreto que foi levantado pelo rei Dário. Mas mesmo assim, sabendo que era uma autoridade máxima que não deveria ser desobedecida, Daniel não se curvou. Pelo contrário, conforme a Bíblia fala,
3 vezes ao dia. Ele orava ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que ele abria a janela e em direção a Jerusalém. Ele orava, buscava a face de Deus. Orava, buscava a face de Deus. Ali Daniel, falando com Deus, abrindo seu coração da conspiração que foi levantado contra Daniel, falando ao Yahweh, Deus Todo-Poderoso. Ali Daniel recebia o fortalecimento. Senhor, não importa o que vier a acontecer, se eu vou ter que perder o cargo do governador ou como presidente, que o teu nome seja louvado e exaltado. Se eu for lançado na fornalha do fogo, assim como aconteceu com os meus 3 irmãos, na altura do rei Nabucodonosor, que o seu nome seja louvado. Ah, se for possível, se for crucificado, que o teu nome seja louvado. Durante aquele período, Daniel orava ao Senhor, até que os seus inimigos, os seus algozes, conforme a Bíblia fala, viram Daniel, correram, foram ter com o rei Dário. Sabemos que a tua palavra que você fala não volta para trás. Achamos um homem dos que foram transportados de Judá, chamado Daniel. Ele ora 3 vezes ao dia. Violou o decreto. Então buscava Deus, o Deus dos judeus, 3 vezes ao dia. Mas a Bíblia diz o seguinte, que rei Dário, porque amava tanto a Daniel, porque Daniel era um diferenciado, era um cara fiel, era um cara incorruptível, era um cara inteligente, era um cara que fazia o seu trabalho, e o Senhor fazia prosperar o seu trabalho, e ele percebeu que não existia nenhuma culpa. No entanto, a ficha ela cai. A ficha ela cai porque percebe que foi uma armadilha. E se foi uma armadilha, mas porque a palavra do rei não pode voltar para trás. Assim diz. E assim deve se cumprir. Porque se não cumprir, o seu reinado ficará em jogo. Ele disse o seguinte: lancem Daniel na cova dos leões. Antes disso acontecer, queridos irmãos, a Bíblia fala que o rei Dário procurou de todas as maneiras. E como é que eu posso salvar Daniel até o final do dia? Mas ele não conseguiu. Mas uma coisa é certa, queridos irmãos, que quando Daniel era jogado na cova dos leões, Dário, apesar de não ser crente, ele tinha certeza dentro do seu coração que o Deus do Daniel iria o salvar. A Bíblia fala que foi jogado. O rei colocou seu anel, selou. Os satrapas colocaram o gené e selaram. E aquela noite foi bem perturbada pelo rei Dário. Não recebeu nenhuma música. Não recebeu nenhuma dança. Porque a Bíblia deixa bem claro: o coração dele estava triste, porque um dos seus presidentes, que era fiel, foi jogado na cova dos leões. E porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele honra os seus, honra aqueles que o honram, e vai desonrar aqueles que o desonram. O Senhor mandou seu anjo na cova dos leões, que fechou a boca dos leões. E porque Dário tinha certeza de que o Deus que o Daniel buscava iria o salvar, queridos irmãos. De manhã ele foi lá: ó Daniel,
Tu estás aí. Ele diz, ora vivorei. Eu estou aqui, o Senhor mandou o seu anjo para me livrar da boca dos leões. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Mandou seu anjo. Livrou o Daniel. Amados irmãos em Cristo Jesus, vale a pena continuar a confiar no Senhor, a ser fiel a Deus, ainda que se levante uma conspiração contra você, ainda que alguém diga o seguinte: olha, temos que agradar ao presidente, temos que agradar ao nosso chefe, mas isso é desagradável ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vale a pena temer ao Senhor do que temer ao homem, em nome de Jesus. Vale a pena temer ao Senhor do que ao homem, em nome de Jesus. E se você for aprender na sua vida a honrar a Deus com a sua própria fé, você será diferenciado em nome de Jesus. O que aconteceu, queridos irmãos? Daniel, ele saiu. Os leões passeavam com Daniel. E tenho com certeza que naquela cova dos leões, Daniel, ele orava continuamente ao Senhor, buscava a face de Deus. Mas aí o rei percebeu que isso foi uma conspiração. Tramaram mal contra esse jovem. O Senhor, ele tirou ele de lá. Ele reuniu todas aquelas famílias dos satrapas, dos presidentes, dos conselheiros que conspiraram esse mal contra ele. Jogaram-lhes na cova dos leões. A Bíblia, ela é bem clara. Antes de chegar na cova, o leão saltou, começou a devorar eles lá no espaço. A Bíblia fala que devorou os satrapas, os presidentes, juntamente com as famílias, até os seus ossos. Até os seus ossos. O Senhor fazendo justiça contra aqueles que conspiraram mal contra Daniel. Amados irmãos, o que nós aprendemos com isso? Com essa história incrível, um homem que estava a ser pressionado, um homem que estava a passar mal, e que a vida dele está em jogo. Eu vou agradar o Dário e desagradar a Deus. Ele preferiu agradar ao Senhor, ainda que possa perder o seu status. Eu quero dizer o seguinte para cada um de nós: independentemente do status que você tem, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, aprenda na sua vida a agradar ao Senhor, a buscar o Senhor, até que isso te custe a vida. Aprenda na vida a agradar ao Senhor. Eu estava a refletir comigo mesmo: puxa Deus, infelizmente nós temos sido infiéis. Se aparece uma pressão no nosso meio, negociamos o tempo de oração, porque disseram que não é para se orar. Se aparece uma pressão no nosso meio, negociamos porque queremos satisfazer uma necessidade imediata. E, consequentemente, a nossa vida ela é medíocre. E, consequentemente, as coisas não acontecem no nosso meio. Sabe por quê? Porque desoramos a Deus. Deus nos chama a honrá-lo em todos os lugares, em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. Ainda que o mundo nos obrigue com força, dizendo o seguinte: Thaís, olha, filha, Ravinha, você já é crescida, tem que beijar minha filha para sentir o que é isso. Mas escolha, filha, agradar a Deus. Não vou fazer isso. Vou ser uma menina diferenciada. Tenho 13 anos.
Vou continuar a crescer. E chegará o tempo em que eu vou casar. Estarei no lar como a minha mãe está, em nome de Jesus. O mundo pressiona-nos de várias maneiras. De tal maneira que nós que somos funcionários, no setor público ou privado, somos obrigados a corromper, a quererem comprar o nosso coração. E quando você se posiciona, é tido como um vilão. E tramam contra si, para você perder o emprego, para você perder aquele posto. Eu digo o seguinte para cada um de vocês: vale a pena eu perder o posto, mas não perder a minha comunhão, não perder a minha intimidade com Deus, em nome de Jesus. Se uma porta se fecha, Deus vai abrir a outra. E se o Senhor quer que aquela permaneça aberta, assim como aconteceu na vida do Daniel, os satrapas, os supervisores, que já o tramaram uma conspiração contra a sua vida, declaro em nome de Jesus, serão envergonhados. Declaro em nome de Jesus, serão envergonhados. E eu volto a dizer para que esses satrapas e os conselheiros sejam envergonhados. É necessário que você se posicione. Aonde o posicionamento do Senhor envergonha os inimigos. Aonde não há posicionamento, você é envergonhado. Daniel, ele se posicionou. Daniel, ele se posicionou. Daniel, mãe Ancha, se posicionou. O rei Dário sabia quem era Daniel. Que era um cara honesto. Mas porque infligiu um decreto, um édito, conforme a Bíblia fala, que saiu da boca do rei, teve que cumprir. Mas ele estava ciente no seu coração que eu estou a lidar com um trabalhador fiel, honesto, justo e não negligente. Eu aprendo algo tremendo com isso. Os líderes que me lideram no setor do trabalho, eles precisam de ter essa certeza que ao lidar com o santo, ao lidar com um cara fiel, justo e honesto, em nome de Jesus. Amém. E que mesmo quando algumas pessoas procuram na nossa vida tramar o mal, uma conspiração, para criar uma ratoeira na sua vida, e por causa da nossa honestidade e postura, que possam ser envergonhados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplica isso para qualquer área em que você está. A sua família precisa de entender o seguinte: que lida com alguém que não entra na tradição, que lida com alguém que não negocia a sua fé, que lida com alguém que tem uma postura em nome de Jesus. Não negocie isso. Não há macumba que vai prevalecer na sua vida. Talvez o édito que foi proclamado contra a sua vida foram te procurar nos curandeiros. Aí o curandeiro disse o seguinte: não tenho como tocar nesse homem, não tenho como tocar nessa mulher, e nem nesta família, porque são servos do Deus vivo. Há fogo naquele lugar, em nome de Jesus. Há fogo naquele lugar, em nome de Jesus. Não tem como tocar, porque o Deus a quem serve o Aquimo é o Deus criador dos céus e da terra, aonde todos os demônios se dobram diante dele. E se você ainda não experimentou isso na sua vida, eu digo a você, nesta manhã tão maravilhosa, experimente hoje, em nome de Jesus.
posicionar. E veja o que o Senhor fará ao seu favor. Veja o que o Senhor fará ao seu favor. Experimente hoje. Posicione-se hoje. Seja fiel a Ele. Seja diligente. Experimente ser incorruptível. E verá o que Deus vai fazer. E verá também os inimigos que irão se levantar contra si. E o Senhor te livrará de todos em nome de Jesus. O Senhor te livrará de todos em nome de Jesus. Olha que experimente hoje em nome de Jesus. Dizer não a algumas coisas. No ciclo onde você se encontra. Verá a conspiração que vai se levantar contra você. Mas eu digo, o Senhor te livrará disso em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor te livrará. Você está num ambiente onde não há conspiração porque você concorda com eles. Mas quando você não concordar com eles, alguns assuntos não vão mais conversar consigo. Porque não perceber, não vale a pena, porque já sabemos quando você é. Sabe, vou dizer, minha irmã, queremos saber até onde ele vai chegar. Até a água falando para um ano. Vai cair como os outros. Não vai chegar ao casamento. Acha que é tão santo. Acha que é o tal. Mas o posicionamento que nós tomamos e ao mesmo tempo confiamos no Senhor, Deus que nós o adoramos, nos dará força e chegaremos lá em nome de Jesus. E a conspiração que é levantada contra nós não irá prevalecer em nome de Jesus. Entenda isso, experimenta. Você que o seu coração se corrompeu. Perdeu o posicionamento por influências externas. Deus, nesta manhã tão maravilhosa, Ele te chama um posicionamento. Você provavelmente está na cova dos leões. E o Senhor tem te livrado. O Senhor irá te honrar em nome de Jesus, te tirará desse lugar. E irá envergonhar a todos que têm se levantado contra a sua vida. Em nome de Jesus. Você que é corrupto, Deus, Ele te chama a ser incorruptível em nome de Jesus. Você que é infiel, também no trabalho falam mal de si. O trabalhador negligente. O trabalhador que não vale a pena confiar no trabalho dele. Quando ele entrega o trabalho, ele leva muito tempo, não faz. Está engonhando o trabalho. Ele faz de tudo, passar 8 horas sem fazer nada. É uma coisa que talvez poderia fazer em 1 hora. Deus, Ele te chama para ser diligente. Deus te chama para ser diligente. Deus te chama para ser excelente. Deus te chama para ser excelente. Excelente no trabalho. Excelente na faculdade. Excelente em tudo quanto você faz, seja na escola. Você tem que negar a negligência na sua vida. A mediocridade não deve fazer parte da nossa vida. Porque por meio dessa mediocridade, o nome do Senhor ainda pode ser blasfemado. Deus te chama a excelência. Mama Cecília, Deus te chama a excelência. Seu trabalho doméstico que você faz lá, amba bem, tiro lá, não começar com culucumba na mina. Faz bem e mostra que o Senhor está comigo. Não faz de qualquer maneira. Independentemente da insatisfação
kambe hambi u nga tsakanga daquilo que você está ganhando. ka leswi u Mas porque foi o que foi amukelaka firmado swona. no contrato, Kambe leswi swi eu vou ser vulavuliweke excelente em nome de wena u Jesus. ta endla hi sima É o que foi firmado no primeiro hi dia. leswi swi vulavuleke siku la ku sangula Então, por insatisfação, porque não tem aumento, hikusa a ni yingiseliwi não farei o trabalho de uma forma a ni nga ta endla ntirho relaxada, irei procurar ser endla excelente. ntirho na ni nga Para que tsakanga as pessoas não achem kambe essa falha em a mim. ku va vanhu va nga kumi E começa a dizer o seguinte: é isso que você aprendeu na igreja? vona ku vula leswi ku hi leswi ni dyondzeke swona É isso que teu Deus te ensinou? hi leswi xikwembu xi dyondziseke swona É isso que ele disse que você deve hi fazer? leswi xikwembu xi vuleke swa ku u fanele ku endla Não swona devemos dar brecha ao mundo hi nga nyikeni a mikhandlo a misava para que fale mal do nosso Deus. vulavula vubihi hikwalaho ka xikwembu E xa não hina. devemos dar brecha ao hi mundo nga fanele ku nyika mikhandlo para que julgue as nossas a ku va ações. va pima matshamelo Pelo ya hina. contrário, queridos irmãos, hi ku hambana va makwerhu nas suas conspirações ka hinkwaswo leswi swa vubiha va e no vulavula mal que eles querem tramar contra nós, lowu va ku navelelaku wena possam ser envergonhados em nome de Jesus. O Senhor está a chamar alguns para saírem da cova dos leões, a xikwembu xa vitana van'wana na van'wana ku va va huma xikeleni xa mas alguns vão ser jogados. kambe van'wana va ta cukumeteliwa Alguns vão ser jogados. van'wani va ta cukumeteliwa Mas se te jogarem kambe loko u cukumeteliwa lá na aflição, porque cova dos leões, aflição. kambe hala a ku tinghonya n'wina koni ku ni ku vaviseka Lá na cova de leões, wa hala exikeleni xa tinghonyamo muitas das vezes o mugir do leão hi minkanji minyingi a ku luma ka nghonyama pode gerar uma certa aflição. ku nga endla swa ku u kumeka u chava Mas quando você vê Deus kambe falando loko com os wena u inimigos, vona xikwembu ko hala ka lavo e biha te fazendo até conversar com os leões, ku endla ku va u bula ni tinghonyama você experimenta na vida wene wa kuma u ringa vuton'wini o quão Deus é bom. lani xikwembu xinene hi kona Coloca-se em pé em nome de Jesus. tekelaka u nyima hi vito la yena Confessa a sua infidelidade, byela xikwembu a leswi u endleke swona a falta de excelência, a ku pfumala kunene o teu coração que é corrupto. kambe ambilu ya wena leyi yi biheke Rompemos em todos os lados. hi vona ematlhelo hinkwawo Roubamos água, roubamos água, yiva mati roubamos energia, yiva magezi não pagamos imposto, a hi hakeli maimposto uma série de coisas. ni minchumu yinyingi E continuamos estando aqui, hi ya mahlweni hi kumeka kona dizendo que somos do Senhor. ka hi vula swa ku hi va xikwembu Quando vamos para a fila kambe loko hi ya de vhixini tratamento de BIs, furamos, a vo porque estou com tatarama pressa. amapasi Estou com pressa, furamos. hi tsema a bixa hikusa Mas hi de ni ni pressa vezes, dou glórias a Deus. kambe hi vuya hi vula swa ku hi Mentimos khensa para os xikwembu nossos patrões hi hembela a em detrimento va de querer patron va agradar. hina Mas o Senhor está dizendo o seguinte: kambe a hosi yi vula leswi procura simplesmente ser diligente. juletela ku ve lweyi u Faz tshembekeke com que muitos andam mentindo no trabalho porque não são diligentes. kambe leswi endlaka swa ku vanyingi va hemba emitirhweni O leswaku a va diligente, o tshembekanga excelente não precisa. a loyi a tshembekeke a O nga que foi endli feito, foi feito. O que a não leswi foi nga feito, não endleka foi swi feito. endlekile Ponto. O que foi feito foi o quê? a leswi endlekeke swi endlekile Não foi a feito. leswi Ponto. nga Se quiser endlekanga a mandar wu embora, endlanga tudo bem. kumbe u lava ku ni hlongola tutu bem Mas eu não preciso de mentir para kambe manter o mini meu a trabalho. ni fanele ku hemba entirhweni Eu não preciso de mentir mina a ni fanele ku e hemba entirhweni aparentar uma certa cara no seio da família daquilo que eu não sou. ni para ni endla ni fana ni lweyi wo ka a ni Eu yena não preciso de fazer isso. ni kombekisa ngo yin'wana ni Deus fanele ele ku te chama a endlela um posicionamento. a xikwembu xa ku vitana ku va u Irmão Abdul, Deus te bekiseka chama a um makwerhu posicionamento. abdulu xikwembu xa ku Ou vitana posiciona-se na sua vida, swa ku u tibekisi vutomi ou la wena viveremos uma desgraça kumbe hi ta hanya vubihi em que a conspiração dos tanihi ku inimigos laveleliwa ku biha hi contra a nossa vida irá lala colar. ku ta ya mahlweni ku endleka E irá colar. Alguns que conspiram contra o pastor santo, van'wani va navelela vubihi que é hipócrita e não tem posicionamento. hikusa yena a nga na E matshamelo se de facto eu sou isso, vai colar. loko i li xolexo Não vai levar muito tempo sem isso se a manifestar. ku nge ti khalu ta minkama mingaki E vão dizer, não te disse?
Não te falei? até quando o Que o seu pastor é assim. Chaku muriso wene E ele pensava que era isso. yene apimisa chakwa yene ainhlisa sileswi Mas se eu, em nome de Jesus, loko mina hi vito la hosi tomar o meu posicionamento, tibekisa não vai colar. a swi nge teyikeka Preste atenção nisso que eu vou falar. twisisa leswi ni ta ka vula swona Saia do cubico onde você está. uma exikheleni lomu kumekaka kona Seja um Daniel. fana na Daniel Seja um Daniel. fana na Daniel Em nome de Jesus. hi vito la hosi Confessa sua corrupção, inteligência. kongota